regras a seguir, todas as regras da variável x em uma gramática livre de contexto G. Então, vamos observar o que primeiro é uma recursão à esquerda. Uma recursão à esquerda ocorre quando há uma regra onde uma variável gera o lado direito, onde a primeira posição é a mesma variável. Então, nesse cenário, vamos ver um exemplo. Aqui teríamos a variável a gerando azão, bzão, ou azão, czão, ou azinho, bzinho. Então, observe que a própria variável se encontra na primeira posição nas regras do lado direito. Então, observem que essa árvore, por exemplo, ela cresceria dessa forma. Então, aqui teríamos que, mais uma vez, aqui eu vou colocar bzão. E aqui, mais uma vez, eu poderia estender por meio, por exemplo, de aczão. E aqui, mais uma vez, eu teria que estender. Mas observe que para eu encerrar essa recursão, em algum momento eu vou ter que utilizar, por exemplo, uma regra que não tenha o azão na primeira posição. Por exemplo, qualquer uma dessas três regras. Por exemplo, bzão, azão. Então veja que agora eu quebrei a recursão à esquerda nesse cenário aqui. Então, esse fenômeno, essa situação, vai justamente criar complicações para os compiladores. Tanto que alguns algoritmos que são vistos no curso de compiladores exigem que a gramática não possua regras recursivas à esquerda. Então, como nós podemos utilizar as técnicas de manipulação de gramática para eliminar uma recursão à esquerda, sem alterar a linguagem? Vamos começar a entender um pouco o que está por trás dessa recursão. Então, na recursão, nós temos um seguinte cenário: x gera xy1. Então, y1 é o sufixo que vem após o x. xy2 e assim sucessivamente, xyn, ou gerando w1, w2, wk, onde essa porção, essas regras, não tem recursão à esquerda. Então, fazendo um exemplo, aqui nós teríamos a gerando azão, bzão, azão, czão. E aqui teríamos, por exemplo, gerando azão, gerando bzão, czão. Veja que não há recursão à esquerda aqui, pois o símbolo A não aparece na primeira posição, como também gerando azinho. Então, se nós pensarmos nessa regra, nós teríamos um cenário como esse. A1, por exemplo, x gerando A2, sucessivamente, até que, em algum momento, eu vou ter que quebrar essa recursão. Mas qual é a única possibilidade que eu tenho de quebrar a recursão? Justamente utilizando alguma regra dessa parte que eu circulei. Então, em algum momento, eu vou quebrar como? Escolhendo algum WI. Então, com isso, vamos pensar de forma reversa, de trás para frente nessa árvore. Nós temos a possibilidade de escolher um WI que pertence a esse conjunto e, em seguida, gerar o quê? Gerar essa cauda. Vamos enxergar isso como uma cauda. Então, qual seria a ideia? A ideia é justamente gerar x gerando W1, pois é uma possibilidade. Mas veja que depois de gerar W1, que é uma possibilidade para encerrar a recursão à esquerda, eu tenho que gerar justamente essa cauda, que eu vou chamar de Z. Mas também tem uma possibilidade de gerar W2 para encerrar a recursão. Então, W2, a cauda Z, assim sucessivamente, até WKZ. E então vamos pensar nessa cauda, que eu vou chamar de Z. Observe que nessa cauda eu vou ter a possibilidade de quê? De gerar cada um desses outros elementos que estão após a primeira variável, que foi justamente da recursão. Então aqui, por exemplo, suponha que antes desse W1 eu tenha gerado x novamente, e aqui veio, por exemplo, um WK qualquer,
da WK qualquer. Então, dessa forma, eu teria a possibilidade de pensar qual o primeiro elemento seria algum desculpa, é de y. Y seguido, mais uma vez, da cauda. Então, aqui eu teria z gerando y1, cauda, y2, cauda, e assim sucessivamente, até gerar, por exemplo, yn, cauda. Porém, se nós pensarmos nesse raciocínio, em algum momento eu vou ter que encerrar essa cauda. E é justamente como com a palavra vazia. Então, essa é a ideia, a motivação por trás do processo de eliminação de recursão à esquerda. Então, com isso, temos o que foi apresentado, a conclusão que nós chegamos é similar à apresentada aqui no slide, onde ao eliminar a recursão à esquerda, nós estamos utilizando o princípio de recursão à direita, em vez da recursão à esquerda, chegando nesse resultado, nessa forma de escrever. E z vai ser justamente uma nova variável. Porém, observe que a introdução dessa regra z gerando lambda criou uma regra gerando lambda. Então, nós podemos eliminá-la, como nós vimos no passo anterior. Então, aqui nós temos um exemplo, onde justamente nós eliminamos a recursão à esquerda. Então, veja que quais regras têm recursão à esquerda? Essa regra e essa segunda regra. Essas outras duas últimas regras não apresentam recursão à esquerda. Então, sabemos que, a partir da variável de partida, podemos terminar com a terceira regra ou com a quarta regra. Mas sabemos que, após terminarmos, precisamos de uma cauda. Então, temos, abre parênteses, fecha parênteses, cauda, quer dizer, Tzinho, cauda, quer dizer. E a partir da cauda, nós pensamos em uma recursão à direita, onde justamente nós, depois da recursão, nós vamos abrir como ezão, primeira opção, ezão mais é. Então, aqui nós temos a parte à direita da recursão, novamente cauda, ou vezes ezão, novamente cauda, ou lambda para encerrar esse processo. O professor Newton apresenta um outro método para justamente eliminar regras, eliminar variáveis em uma regra. Então, suponha uma gramática G tal que tenha a seguinte regra: uma variável y, que é diferente de x, e um sufixo v. Então, essa regra vai pertencer ao conjunto de regras. E então, seja regras em R, tal que y gera W1 ou W2, e assim sucessivamente até Wn. Então, nós podemos criar um novo conjunto de regras de que forma? Nós vamos subtrair, remover do conjunto de regras a regra que nós desejamos remover, x gerando u, y, v, porém, para não alterar o conteúdo da gramática, a linguagem gerada, não o conteúdo da gramática, mas sim a linguagem gerada, nós vamos tratar todas as possibilidades, dado que y são todas as regras, y gerando w1 ou w2, wn, são todas as regras pertencentes. Então, vamos fazer o primeiro caso gerando w1, o segundo caso gerando w2 e assim sucessivamente. Então, com isso, temos mais duas novas manipulações que são extremamente úteis para transformar uma gramática de modo a conferir algumas propriedades de interesse.